O papo base desta semana, olha, não tem como fugir desse assunto. É jornalismo, é política, é coronavírus, é Bolsonaro, é tudo. Vamos falar com quem está fazendo uma cobertura maravilhosa e ele é um dos titulares desta equipe maravilhosa da Rádio Marconi. O papo base dessa semana é com Ed Carlos de Rezende. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você, nosso telespectador, nosso ouvinte, aquilo que for, enfim, acompanhe o nosso trabalho, prestigie o nosso trabalho lá no YouTube, no canal Papo Base, beleza? O que eu peço para você? Assine o canal, ative o sininho, dê um like, comente e acompanhe essa entrevista com o Ed Carlos e outras que estão lá disponíveis para você. E também você pode acompanhar pelo www.radiomarconi.net. Ed Carlos de Rezende, não pode se cumprimentar. Não pode se cumprimentar agora. Estamos vivendo o inferno na Terra. O fim dos tempos, aquilo que o Apocalipse apontava. Para aqueles que acreditam nessa teoria, estamos vivendo a teoria da conspiração. Será que isso foi plantado, implantado? Será que estão testando o ser humano? Será que estão exterminando um pouco do ser humano? Ou realmente foi um simples morcego que fez todo esse pandemônio da pandemia? Ed Carlos, muito obrigado por aceitar esse convite, né? É fácil falar com o homem, mas ele está aí na cobertura total da Rádio Marconi. Obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, o Rangel, o Pepeca, né? E estamos aqui para tentar contar um pouquinho da nossa vida, trajetória no rádio, especialmente nesse período em que nós vivemos de coronavírus, como você falou, a pandemia mundial, né? Que tirou aí a rotina, de todo mundo. Ed, você tem quantos anos dentro do jornalismo? Trabalhando com jornalismo? Podemos dizer que no jornalismo mesmo eu tenho 4 para 5 anos. No jornalismo diretamente. Por quê? Porque eu iniciei no rádio lá em 2002. Aqui na Rádio Marconi? Aqui na Rádio Marconi. Fiquei em período fora, 2014 a 2016, depois retornei. Mas antes disso, eu até fiz algumas atuações no jornalismo, né, até 2014, mas não diretamente. Quando eu voltei para a rádio, em 2016... Aí eu pedi, não, quero fazer reportagens e voltei para a minha faculdade de jornalismo que eu tinha trancado e agora estou ativamente no jornalismo mesmo da Rádio Marconi. Ô Ed, e dentro dessa tua história, cara, tu imaginava estar fazendo uma cobertura? Essa é a cobertura mais importante, assim podemos dizer, da sua carreira, que tem muito ainda pela frente, mas é a mais intensa pelo menos? Eu creio que sim, que está mais em evidência, que é algo que mudou realmente o mundo, né? Não só a nossa região. De todo mundo, né? Tá de sendo, todos. Né? Nós tivemos aí passagens, tivemos o furacão Catarina, tivemos enchentes. Eu até tive uma atuação, mas não diretamente, como eu falei, não diretamente ligado ao jornalismo. Nós tivemos ano passado, 2019, aquela enchente que assolou também, Fumaça, Uruçanga, várias cidades da região sul do estado. Mas também tivemos uma atuação, mas não em Mas dessa intensidade de mortes, contaminação, essa tensão criada, não, proporção né? Totalmente diferente. Ô Ed, e hoje a Rádio Marconi, se não é a única, mas é uma das poucas que vem fazendo uma cobertura diária, inclusive final de semana com plantões intensos. Você, o Enio Bis, o Gustavo Marques, enfim, toda a equipe, o Rafael, toda a equipe. Cara, como é que vocês estão conseguindo filtrar esse tsunami de informações, porque é um tsunami de informações? Vivemos um período de fake news, onde os WhatsApps vêm surgindo aí como um grande perigo, porque o repasse dessas informações que não são verdadeiras, enfim, causam um problema em todo o sistema. Como é que vocês estão conseguindo fazer essa filtragem? Como é que vocês estão trabalhando nesses plantões? E como é que está sendo essa rotina cansativa? Bom, o que nós podemos dizer? A filtragem é a mesma que a gente recomenda para o nosso público ouvinte ou quem nos acompanha também nas redes sociais, seja no Facebook, nos assistem também online. Nós, desde o dia 19 de março, quando foi decretado, então, pelo governo do estado que o comércio não poderia abrir no outro dia, esse decreto seria publicado no Diário Oficial do Estado, nós, naquela noite, iniciamos a cobertura. Iniciamos às 10 horas, por volta das 10 horas, chamamos a equipe Marconi de jornalismo, fomos até próximo da 1 hora. Então, no ar, ao vivo. No ar. Que era uma coisa que dificilmente acontece, né? E eu estava aqui na rádio e decidimos, por pedido também da nossa gerência,
vamos ter que dar informação porque isso não pode ficar para depois, é o momento. Então, daquele dia ou daquela noite em diante, de 19 para o dia 20, nós ficamos aqui. E interessante que o rádio é isso aí. Daí você entra nessa questão de buscar a fonte fidedigna, aquilo que você realmente precisa para passar aquilo que é de credibilidade ou de credibilidade para o ouvinte. Certo. Então, começamos a entrar em contato. O primeiro contato que nós fizemos foi com a Sheila Bosa, que é a presidente da CDL de Uruçanga, para saber como que era o ficaria. principal. Que era o principal aqui para onde está localizada a sede da emissora. Aí depois nós fizemos vários contatos com prefeitos da região, prefeito de Braço Norte, prefeito de Criciúma, próprio prefeito aqui de Uruçanga, outro de Tubarão. E agora eu não recordo quais foram as fontes que nós utilizamos, Certo. nós fomos até próximo da 1 hora fazendo esse chamado e ver só como é grandiosa também, o grandioso público do rádio, que nós entramos no ar, né, o Clássicas da Marconi estava sendo apresentado pelo Bruno Brugnoli, mas nós entramos no ar naquele momento e muitas pessoas já interagindo conosco pelo WhatsApp, pela própria ligação. Aí tu consegue medir se realmente a galera tá ouvindo ou não, né? E aí já também fizemos uma transmissão ao vivo pelo Facebook e aí você vê que realmente é muito importante o meio de comunicação tradicional, de credibilidade, que é o que nós temos. E aí você me perguntou como é que a gente faz para filtrar todas essas informações que chegam também no meio de comunicação. Como eu falei, a gente utiliza da mesma artimanha que a gente fala para o ouvinte. Vamos entrar em contato com a fonte oficial, que seja um presidente da CDL, que seja um presidente da FCDL, presidente da ACATES, que é a Associação dos Supermercados, que muito se falou lá daquele dia em diante, e com os prefeitos, com a liderança política em si, e pegar também os contatos que nós temos, diversos sites confiáveis que são ligados ao governo, tanto do governo do estado de Santa Catarina, saúde.sc.gov.br, quanto do Ministério da Saúde, que são divulgados, quase que constantemente também aqui pela emissora. Então a gente busca nesses locais, ou também os jornais online, que são fontes confiáveis, ligados às emissoras tradicionais, tanto de rádio quanto televisão, que é aí que a gente busca a informação. E temos os nossos grupos também de pautas referente à região, do Criciúma e de outras localidades, contatos com outros jornalistas que estão localizados também fora aqui da nossa região sul, do estado de Santa Catarina. O próprio Fernando Machado, nosso companheiro aqui, que passou pela Rádio Marconi do SBT, nos traz muitas informações da capital do estado, e outras pessoas que interagem conosco. O jornalista Charles Carnin, que atuou muito tempo na difusora e recentemente também conversou conosco direto dos Estados Unidos. O Ivo Goulart, nosso cineasta. Vocês estão buscando, inclusive eu vi a entrevista da Daniela, da Itália, da Daniela Mondardo, passando as informações. A Rádio Marconi, então, já ultrapassou as barreiras do território nacional. Estão buscando informações lá de fora, que é muito importante pra gente. Importantíssimo. E eu acho que, inclusive, Ed, me dou ao luxo dessa opinião, as coisas ruins que aconteceram na Europa, enfim, nos ajudaram, né, nesse primeiro momento, pelo menos, a não ter o mesmo destino que está tendo naqueles países. E sabe o que é engraçado, também preocupante? Porque nós temos os ataques também à imprensa, que vem, podemos dizer, escalonado, né? Não precisamos falar, quem ataca a imprensa por conta de uma picuinha que tem com determinado centro ali de informações, no meio de comunicação, tem uma picuinha, mas quando fala, acaba tocando aí com cada região, com cada jornalista. Eu estou novamente estudando jornalismo e me sinto atingido quando dizem que a imprensa está sendo irresponsável ou está provocando muito alarde. Que é o que isso foi comentado também recentemente, e depois que toda essa pandemia chegou também no Brasil. A imprensa está alarmando demais. Está assustando as pessoas. Está assustando. Na verdade, não é. A informação, você ter conhecimento, você acaba se protegendo. Tu tens a informação e tu segue as diretrizes que são estabelecidas pelo governo, seja do estadual, ou municipal ou federal. E aí, a nível mundial, nós fazíamos e estamos fazendo ainda esse contato com pessoas que estão fora, especialmente na Europa, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Por quê? Para a gente saber, traçar aí um perfil e uma comparação do que ocorre lá e o que ocorre no Brasil. É de conhecimento de todos que a Europa foi muito assolada pela pandemia, massacrada, né? Eliminaram as medidas restritivas e aí
acabaram sendo realmente um percentual da população teve uma contaminação muito alta. E aí voltaram com as medidas restritivas. E nas interações que nós fazíamos e ainda continuamos fazendo, é justamente para trazer esse perfil de que ocorre lá para a população daqui. Opa! Ter a conscientização do que está acontecendo. Não é apenas uma gripezinha, Não né? é apenas uma gripezinha. Vamos nos armar, vamos nos defender e vamos seguir as recomendações dos infectologistas, do pessoal da área da saúde, os profissionais da área da saúde, que são aqueles que entendem realmente do assunto, né? O Ed Carlos, você tocou no assunto que buscam informações dos sites oficiais do governo, enfim, né, e suas adjacentes, e também buscam informações dos sites de jornalismo. Nós temos aí diversos, fortes. O Bolsonaro, ele publicamente fala que a imprensa, ele coloca às vezes muita pilha entre imprensa e governo, que alguns órgãos da imprensa estão contra ele. Ele fala muito da Rede Globo, ele fala muito da Folha, ele fala muito da Veja, enfim. Buscar informações de sites, por exemplo, da Globo, da Veja, da Folha, com essa briga, que é inclusive não só do Bolsonaro com eles com o Bolsonaro, eles com o governo Bolsonaro. Não é um tanto quanto perigoso. Como é que vocês fazem para tentar separar essa briga que se criou entre alguns órgãos de imprensa e com o governo federal? A questão acho que nós temos que ponderar. Nós sabemos que há uma briga lá, quando o Bolsonaro diz, e até acho que às vezes ele poderia ser mais direto, dizer, eu tenho um problema com a Rede Globo de televisão, eu tenho problema com né? as empresas, mas todo pronunciamento sim. Alguns pronunciamentos que ele fala que não deixa claro. Quando ele ataca a imprensa, dá a entender que são todos estão fazendo um trabalho precário. Na verdade, não é. A imprensa está sendo dos veículos, podemos dizer, dos sistemas mais importantes. Eu acho que junto com a classe da saúde, médicos, enfermeiras, a imprensa está no mesmo patamar de importância nesse momento no país e no mundo. Volta ao que eu falei atrás, ter conhecimento agora é imprescindível para você saber realmente fazer esse crivo. Mas assim, daí nós não buscamos só informações nos locais ou nos sites ou aqueles que são ligados às empresas da Rede Globo. Nós temos a Rede Record, nós temos o SBT, nós temos o portal R7, nós temos diversos outros canais que a gente pode obter essas informações. Então, é questão de ponderar. Nós sabemos que existe uma picuinha, existe um problema do governo com essas redes, que, aliás, também concordam que atacam demais, mas não podemos deixar de entender que eles são os melhores. O trabalho, a equipe que eles têm, tanto a Rede Globo, esses canais ligados a Sistema Globo, desde rádio... Marinho, eles têm... É um canal assim de comunicação, podemos dizer, perfeito em relação a profissionais, pessoas sábias, pessoas que atuam realmente com o jornalismo. Infelizmente, há esses pequenos problemas que realmente a gente sabe que também são os interesses políticos. Mas fora isso, a gente consegue ponderar, buscar em outros canais de comunicação. Tem jornais internacionais, The New York Times, The Guardian, CNN. El País, CNN. Então a gente consegue também... trazer esse balanço, fazer esse balanço para a sociedade. Ed, ultimamente a gente vem acompanhando pessoas, principalmente links da Globo, invadindo os links ao vivo, tomando o microfone na mão dos profissionais. Você como um profissional da imprensa. Eu acho que uma falta de educação, mas aí uma falta de educação do povo. Se nós voltarmos ao coronavírus, nós estávamos falando, foram liberados aí comércio, setores, atividades, para retomada econômica, mas aí o que você analisa? Que nós não estamos preparados, porque a educação instalada na população, ela não é compatível com isso. Nós não estamos preparados, nós nunca vivemos isso. A gente não tem uma educação social. Não, isso, eu ia chegar a essa questão. Nós não temos uma educação social. E aí, quando a população é incitada por determinadas atitudes dos governantes, aí piora mais ainda a situação. Porque para uma pessoa chegar e puxar o microfone de uma pessoa que está apresentando, fazendo um link ao vivo... está trabalhando? É um trabalho independente. Se a pessoa que está me contratando, ela tem os interesses políticos também por trás, ali, claro. Seja lá, não sei qual é o interesse, de derrubar o presidente ou mostrar as falhas do presidente,
Mas aquele profissional que está ali, ele estudou por diversos anos, 4, 5, muitas pessoas estudaram 10, 15 anos, porque são Ainda mestres, estudam. são doutores, estão ainda estudando para passar uma informação para a população ali, uma fidedigna. E às vezes aquela pessoa que está trabalhando, no caso que recentemente ocorreu, que a pessoa invadiu Rede Globo, é um lixo e tal, aquela pessoa às vezes ela nem concorda com os interesses da Rede Globo, está fazendo um trabalho limpo. E aí tá passando uma informação importante. Isso, e às vezes era uma informação importantíssima que estava passando à sociedade e infelizmente a educação, como você falou, a educação social que nós estamos pecando. Ô Ed, eu vou um pouco mais além, eu sei que vai ter gente que não vai gostar disso que eu vou falar. O que eu estou observando da política? Desse bolsonarismo Hoje, a direita, o bolsonarismo está parecendo a esquerda da época do Lula. Onde todos... Meu Deus, esses esquerdistas são loucos, eles não sabem o que falam. O comportamento, a forma comportamental... não vou generalizar porque eu não gosto, porque inclusive tem pessoas no PT que são boas. Tem pessoas. Luiz Henrique Martins saiu do PT, mas até então, alguém tem alguma coisa para falar do Luiz Henrique Martins? É um cara, na minha opinião. Sim. Então assim, eu vejo que hoje o comportamento da direita tá parecendo da esquerda. E isso é preocupante, desse extremismo Isso é que leva à violência. Concordo. Que quando a pessoa invade um link ao vivo e toma o teu instrumento de trabalho, que é o microfone, isso é violência, isso é crime, que a falta de educação acho que ainda fica lá por último. É um crime, porque tá tirando o seu instrumento de trabalho. A partir do momento que falavam que... Eu imagino, eu tenho mais ou menos um pensamento parecido com o seu, o Rangel. É justamente isso. Mas, se nós verificarmos, qualquer pessoa que entra no poder político que está acima, vai ser sempre isso, uma inversão. Né? Até então, a direita é isso, a esquerda é aquilo, tem ideologias, mas quando entra no poder, inverte-se. Inverte-se. Tu verifica a mesma situação. Sabe? A direita ela realmente se torna uma esquerda e a esquerda... Parece uma seita, né? Aquela seita, o islamismo, um negócio... Parece uma coisa combinada. Não, quando você estiver fora, a gente vai fazer isso, quando você estiver dentro, vai ser parecido. Sabe? E quando o outro lado estava no poder, né? E que daí a direita que estava fora batia os guerrilheiros e não sei das quantas... Eu, na minha opinião, acho que quando tu avança no espaço de uma outra pessoa, né? No caso que a gente está citando... Através daquela linha da liberdade de cada um, né? Microfones na mesa da mão de jornalista, entrar na frente de uma câmera quando ele está fazendo uma participação ao vivo. Eu considero também como uma questão de estar ali sendo um guerrilheiro também. Tá ultrapassando os limites. Eu acho, tem o mesmo sentido. Ô Ed, essa entrevista que nós estamos fazendo hoje está sendo gravada dia 13, segunda-feira. E o comércio, parte do comércio voltou. O famoso comércio de rua, né? Como é que tu analisou nesse primeiro momento? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente sabe o que o Moisés está pensando essa noite e amanhã vai decretar, né? Mas qual a tua análise desse primeiro momento? Essa entrevista vai sexta-feira, vamos ver se o teu pensamento hoje vai bater com o de sexta. O que o Ed Carlos, jornalista, analisou desse primeiro dia? Em relação ao comércio, você pergunta? Ao retorno dessas empresas, enfim, comércios que o governador... Não estão preparados. Não estão preparados. Aí, se eu falar aqui que o governador deveria ser mais redutivo e proibir, deixar só para o fim do mês, aí não, mas o Ed está sendo muito... A economia, vai acabar o mundo. Vai acabar a economia. É assim, mas as pessoas não estão preparadas para viver o momento. Você observa, hoje, então, dia 13, nós estamos na segunda-feira. Na segunda-feira, à noite, dia 13, comércio liberado, e você vê muitas pessoas, pela manhã, eu já estava na praça de Uruçanga, muitas pessoas circulando, vi muitas pessoas com máscara de proteção, que bom. Mais do que a gente estava habituado. Mais do que imaginava que iria acontecer também nesse retorno das atividades. Só que assim, as pessoas estão despreparadas, porque o próprio comércio, agora já tendo uma liberação, o comércio já quer mais. Nós vimos a situação da Galeria Serafim, lá no decreto do governador diz que funcionamento de comércio de rua, que são aqueles fora das galerias, fora dos centros comerciais, fora de shoppings. Né? Então, só que aí a gente vê as pessoas, os comerciantes das galerias, trabalhando. Nesse dia 13, com a volta, eles estavam trabalhando, mesmo sabendo que a determinação era, não é para abrir.
sabe? Daí começa a comparar, porque a lotérica que funciona ali está aberta, porque a ótica que já tinha sido liberada está aberta, porque o fluxo não é grande, mas a lotérica tem muito fluxo. Então as pessoas não estão preparadas para isso, não estão preparadas para, como é que eu posso dizer, para traçar uma instrução também para os próprios comerciantes, eu digo para aqueles que trabalham ali, Sim. e nem para a população. Porque a partir do momento que o comércio quer a liberação total, ela está indo contra uma decisão do governo que é passível de multas, de uma fiscalização maior. Eu vejo que, se continuar assim, o próprio governador disse, vai voltar atrás. Então, o que tem que acontecer? Não digo só para o Uruçanga, mas para toda a região. Todos têm que dar uma acalmada. Eu conversava outro dia com o Ivan Taufer, que é da Federação Catarinense dos dirigentes, né, das CDLs, aí, dos lojistas. Ele dizia, vamos ter calma. Vamos ter calma. Conversei também com o presidente da CDL de Florianópolis. Vamos ter calma agora, porque acontece essa retomada gradativa. O governo tem a decisão nas mãos, mas agora cabe aos dirigentes, aos proprietários de lojas, comerciantes, ter calma. Eu sei que eu preciso, que eu estou sendo prejudicado economicamente, mas se eu não tiver calma nessa hora, se eu não pôr as minhas barbas de molho, podemos dizer assim, e aguardar mais um pouquinho, vai ser pior ainda. Porque daí as medidas restritivas elas vão avançar e aí vai demorar mais ainda para que retorne a atividade econômica. Ed Carlos, a gente entrou no assunto do governo do estado de Santa Catarina, o governador Moisés. Muitos falam que ele está sendo incoerente com algumas decisões, alguns decretos. Um dia faz um decreto, no outro muda, enfim. E a incoerência, por exemplo, abrir o comércio de rua, mas o transporte coletivo não funciona. Que a pessoa que trabalha não consegue ir até o seu estabelecimento e o estabelecimento não pode obrigar essa pessoa a comparecer ao seu trabalho. Qual a tua análise da condução do governo do estado de Santa Catarina nessa pandemia? Rangel, é o que eu tenho falado. Também ao vivo, nos programas ao vivo, difícil. Fácil não é. Não é, né? Não é gente. Fácil, não é. Seja para o prefeito de uma cidade que está obedecendo as regras. É pressão de tudo quanto é lado. Não é fácil. E temos aqueles que defendem o governo, temos os que não defendem, porque foi assim na política, ele foi eleito por um percentual de pessoas que apoiavam ele e o outro percentual de pessoas que não o apoiavam. O que ocorre? Eu vejo a situação do seguinte, aqueles que apoiam as medidas do governo, não, é isso aí, tá certo, são aqueles que votaram nele. E tem aqueles que, não, tá errado, não, vamos apoiar a economia, são aqueles que não votaram no governador. Mas tem aqueles que estão em cima do muro, sabe? Aqueles que apoiam as medidas tomadas pelo governo, mas não votaram nele. E ao mesmo acontece aqueles que acabaram votando nele, mas não concordam. Então, por isso que existem esses tiros, sabe? Aí aquelas pessoas que votaram acabam atirando no governador, né, no sentido da palavra. Sim. Então, eu considero que ele está sendo uma pessoa que está aproveitando o momento também, sabe dos eleitores dele, sabe que aqueles ali irão o apoiar e que tem uma parcela daqueles que também aceitam essas determinações. Porque você prefere ter uma saúde em dia e poder trabalhar, ou você pode poder trabalhar e depois estar dentro do hospital e não poder dar a sequência no seu serviço? Ficou muito claro dentro dessa pandemia que realmente o dinheiro não salva pessoas com relação ao coronavírus. Há empresários, muitos empresários que estiveram aí recentemente, tivemos um caso em Criciúma, pessoas que têm dinheiro, outros casos também, mas pessoas que têm dinheiro e realmente não foi possível salvar a vida. Mas eu também levo até o ponto, Ed Carlos, em que assim, nós estamos falando de empresários, pessoas, enfim, que têm seus problemas todos. Mas vamos descer um pouco a escada e vamos pegar o cara que ganha um salário mínimo, ele paga aluguel, ou ele ganha diária, ou ele ganha por semana, e não pode dar continuidade no seu trabalho, não tem não é assistido devidamente, porque os Estados Unidos fez a quarentena, mas dá uma condição das pessoas ficarem em casa. A Alemanha vem dando um banho na saúde, enfim. A Itália vem dando assistência. O Brasil vai ter os R$600. Não libera o fundo de garantia. Enfim. É complicado para a pessoa que está aqui na escadinha, no primeiro degrau, né? Até conversava com um amigo meu, ele é médico. Para ele é fácil. Mas é complicado por quê?
Mas não é uma coisa de agora. Não foi a pandemia do coronavírus que provocou isso. Não foi a pandemia. Há uma má distribuição de renda. A o consequência processo, a falta de políticas públicas já vem de há muito tempo. Então, eu entendi o que você quis dizer, mas o problema não é da pandemia, não são das medidas restritivas da saúde. A pandemia mostrou a saúde. consequência da má gestão até então. Como é que agora tem dinheiro para aplicar na saúde? Como é que agora eles estão fazendo, tirando fundo daqui, aplicando na saúde? Antes não tinha? Tá, e por que os nossos governantes não olham melhor para o fundo eleitoral que está ali, que não foi ainda mexido? E que, inclusive, o Bolsonaro poderia ter vetado e, poxa, ter não está nas mãos do governo? Não seria ele que poderia fazer tudo isso? Sabe? Tudo é uma sequência. É uma sequência de má gerência do dinheiro público. E o problema é que estoura na corda aqui embaixo, que somos nós. Por isso que estoura aqui no trabalhador que está ali sol a sol, tentando dar o melhor para sua família. Aí quando chega nesses momentos, por isso que eu digo, nós não estamos preparados desde há muito tempo. Nunca esteve preparado o Brasil. Os Estados Unidos vai dar um auxílio, paga os impostos, as pessoas que pagam os impostos, vai dar um auxílio de $1.200 para as pessoas que estão aí com esse problema, acima de 100 mil, não ganham esse auxílio, né? Podemos dizer assim. O correio que vai entregar. Aqui já funciona tudo errado, sabe? A empresa dos Correios aqui do Brasil já não funciona, já tem uma luta muito grande aí para eles tentarem trabalhar. E é uma sequência de coisas erradas que ocorrem que aí estoura quando a gente tem situações como essa que ninguém estava prevendo. Né? Ô Ed Carlos, agora saindo do cenário político e passando para o lado da saúde, uma coisa que vem confundindo e gerando e dividindo as opiniões são a questão médica. Há médicos que defendem o isolamento horizontal e há médicos que defendem o isolamento vertical, né? Temos uma disputa de opiniões muito clara, que é o ministro da Saúde Mandetta e o Terra, que possivelmente seria o ministro no lugar do Mandetta caso ele saísse. E eu já vi também vários médicos, cada um defendendo essa ideia. Isso não causa uma confusão ainda maior para essas decisões? Uma confusão enorme, né, Rangel? Uma confusão enorme. Quando nós temos o ministro da Saúde que fala uma coisa, defende, vamos fazer isolamento porque é isso aí, a minha equipe está falando tal, determinando isso e sabe do que está falando. São pessoas especialistas na área da saúde, infectologistas, pessoas ligadas realmente à saúde. E daí nós temos o presidente que fala uma coisa em rede nacional, no pronunciamento em rede nacional, no rádio, na TV, dizendo que não, vamos liberar, vamos voltar todo mundo a trabalhar. Né? Aconteceu recentemente essa situação. Aí o governo diz que não, vamos continuar no isolamento social, né? Não só de Santa Catarina, mas São Paulo e outras regiões. Aí os prefeitos não concordam. Né? Até quando nós tivemos a liberação lá aqui no estado de Santa Catarina, algumas medidas que foram a retomada da atividade. Lá em Florianópolis, o prefeito Jean Loureiro não aceitou. Sabe? Então, realmente, há um desencontro de informações. E o que eu tenho falado, já falei no ar também da Rádio Marconi algumas vezes, se eles, que são as nossas lideranças políticas, se eles que deveriam dar o exemplo, não estão se entendendo, imagina a população aqui embaixo. Mas a questão profissional, porque assim, nós estamos falando de médicos. Pessoas que estão na mesma área e tem essa divergência de opinião. De repente, como tem um Terra da vida que dá uma opinião dele dizendo que não, vamos fazer o isolamento vertical. Mas aí você tem que... Não confunde, porque não confunde até mesmo a classe política que não tem o conhecimento da ciência. Com certeza, também concordo. Mas esses especialistas, entre aspas, eles estão seguindo realmente o que eles acreditam, o que eles realmente estudaram, o que eles têm conhecimento da doença, o que tem chegado para eles realmente na questão da medicina e da saúde, ou eles também estão sendo incentivados na questão politiqueira, a politicagem, para defender tais interesses. Sabe? Eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas eu imagino dessa maneira. Eu imagino dessa maneira. E cada um tem a sua liberdade de defender tais posições. Certo. Cada um tem a liberdade de defender a sua posição. E, infelizmente, só que quando são esses especialistas que estão em rede nacional, independente, se eles estão defendendo o ministro, se eles estão junto com o ministro, ou se eles defendem o outro tipo de isolamento vertical, que o presidente também tem aplicado aí, fé que possa ocorrer. Mas deveria haver, já que há uma subordinação, há uma hierarquia,
Não, ninguém fala nada. Vamos concentrar tudo desde o primeiro momento. Aqui, no governo federal, quem responde é o presidente da República. Qual é a determinação do Ministério da Saúde? É isso aqui, presidente. Tá bom, nada de entrevista coletiva. Quem vai dar entrevista coletiva ressaltando as informações sou eu, presidente do Brasil, que sou o representante maior. Agora, quando deixa para um, deixa para outro, aí nós temos essas divergências de informações. Ed Carlos, e passamos da esfera federal, estadual, passamos um pouco na área da ciência. Uruçanga, como é que tu analisa, como é que você vê a nossa cidade, como vem se comportando? E eu falo em todos os setores, desde a gestão, do prefeito, desde o secretário de saúde e principalmente a nossa fonte de inspiração, que é o povo. Qual é o comportamento, como é que o Ed Carlos vem acompanhando? Tudo que nós falamos pode ser usado contra nós mesmos, né? Inclusive no tribunal. Quero deixar claro que não estou defendendo nenhum tipo de partido político e não estou defendendo nenhum tipo de pessoa. Nós analisamos as situações, nós somos um meio de comunicação, eu sou uma pessoa que trabalha com a questão da comunicação todos os dias e nós analisamos os fatos e sabemos o que ocorre. Na questão política em Uruçanga, tu estava me perguntando para a próxima eleição, não. há indefinições, mas indefinições não tem um parecer, te confesso que não há parecer algum para eleição. Eu acho que abafou, né? Eu acho que tava começando a dar aquele burburinho, veio isso e... Isso eu prefiro não falar porque não tenho realmente, até porque a eleição ficou agora, não sabe se vai ter, se vai acontecer, e os próprios partidos políticos, eles meio que murcharam, estão tentando divulgar alguma coisa, mas o foco agora é o coronavírus. Se nós falarmos em relação ao coronavírus, está havendo uma boa atuação. O secretário Marquinhos está sendo perfeito, justamente com a imprensa. Eu falei para ele outro dia no ar também, nós precisamos de transparência em relação às informações. Se nós não tivermos transparência, aí fica prejudicado o serviço da imprensa e fica prejudicado para a própria população. Sabe? Perfeito. Saber, mas eu devo realmente usar máscara, eu devo me proteger, eu devo ter a higienização. Se nós não tivermos transparência, isso não vai ocorrer. Aí nós vamos nadar e morrer na praia. O prefeito Gustavo Cancellier também está fazendo um bom papel, está ponderando tudo que está ocorrendo, está seguindo as medidas restritivas do governo, isso é imprescindível, até porque a gente sabe também que ele não teria poder para modificar ou para liberar tais situações, das medidas restritivas. E tem um pepino aí para descascar, que é a questão da arrecadação, que vai cair drasticamente. Isso aí vai cair muito, mas agora, por isso que chama-se administrador da cidade. Tu acha que agora essa pandemia vai, não só o prefeito, mas em toda a CDL, a CIL, enfim, vai separar o joio do trigo, quem tem condições de continuar à frente e assumir um cargo? Porque agora é um problema que ninguém esperava e aí é onde aparece o gestor, né? Muito tem se falado sobre isso, que as pequenas empresas, aqueles que estão começando agora, vão quebrar e não vão conseguir mais voltar para o mercado. E aqueles que têm uma estabilidade vão até continuar. Mas é assim, porque quando você vai montar uma empresa, quando vai fazer algo empreendedor, vai se tornar um empreendedor, o conhecimento que a gente tem, acho que é básico de todos que pensam dessa forma de ser um empreendedor, eles já têm que saber que vão precisar de uma reserva para poder dar sequência à sua vida. Claro, básico, né? Claro, eles não vão estar preparados para uma pandemia mundial, um coronavírus que vai fechar a porta do comércio por um tempo. Mas tem que estar preparado para aquele momento em que eu vou ter uma retração ali de vendas ou de serviços para que eu possa me manter por um período. E aí aqueles que tiveram essa consciência vão permanecer. Agora, aqueles que foram aventureiros, aqueles que foram aventureiros na área do empreendedorismo, esses vão quebrar. Eu imagino que sim. Eu imagino que vão ter um baque muito grande. Ou vão ter que pegar empréstimos, como também já foi divulgado pelo próprio governo. A questão bancária vai liberar crédito, microempreendedores, mas se eles também não se organizarem, esse crédito, eles até podem pegar o crédito e se manter por um tempo com esse valor ali financiado. Mas depois para pagar, eles vão ter esse dinheiro para poder pagar à frente. Eu não sou economista, não entendo nada desse setor, mas é o que nós imaginamos. São tempos obscuros, né? São tempos obscuros onde a calma, a tranquilidade, a consciência vão ser fatores importantes. Ed, cara, que prazer falar contigo, bate-papo, fluiu, tu viu? Tava meio assim, rapaz, aqui flui. Eu quero encerrar dizendo para quem está nos acompanhando, eu te agradeço esse convite para essa entrevista do Papo Base, quero dizer que eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sou uma pessoa que
treme pra caramba quando está sendo entrevistado. Raramente eu sou entrevistado. Entrevista muita gente, Entrevista muita gente. E quando a gente se põe nesse lugar de ser o entrevistado, eu sei que é complicado, mas eu consegui superar. Na minha juventude eu sempre fui muito tímido. Morria de vergonha, tinha uma timidez mórbida. Igual a minha. E de apresentar trabalhos. Quando eu comecei no rádio aqui, em 2002, muito tímido para atender telefone, atendia tremendo, suava, frio, ainda suo hoje, mas consegui. Eu aprendi uma coisa, e vale para as pessoas que estão nos assistindo, que tem uma timidez assim muito grave. Sinta o medo, mas em frente. Eu me apeguei com isso e consegui, tirando essa timidez aos poucos. Ainda tenho muito, tenho ainda lá no fundinho de vez em quando ela aparece, né? Isso, mas depois eu consigo superar. Claro. Tanto é que a gente conseguiu desenvolver a conversa aqui. Papo. Ed, faço parte da equipe lá na plataforma da internet da Rádio Marconi, sinto orgulho disso. E em meu nome, em nome da população de Uruçanga, desde já não sabemos o que vai acontecer. Mas desde já agradecemos imensamente o trabalho que todos vocês vêm fazendo, de informar, de trazer tranquilidade, de trazer soluções, de apresentar os problemas com tanta verdade, que é o que nós precisamos, principalmente nesse meio, e com tanta eficiência. Muito obrigado, que vocês tenham muita luz nesse caminho que vocês estão embarcando, que a gente está embarcando nessa pandemia. Eu sei que vai passar, não sei quando mais vai, e com certeza vai ser uma experiência de vida, infelizmente com algumas baixas, que já tivemos uma morte em Uruçanga, mas sairemos de cabeça erguida e vamos vencer mais essa, porque é assim o Brasil, é assim o mundo, e a gente não vai desistir fácil. Muito obrigado, foi um prazer, e a gente se encontra mais vezes por aí, bater um papo base. Quando passar a pandemia, nós vamos voltar a falar do papo, coisa mais leve. Perfeito, obrigado. Obrigado, Rangel. Obrigado a todos. E não esqueçam, diariamente na Rádio Marconi, Repórter Marconi, e no fim de tarde, giro final com a minha apresentação. Sem fake news. Obrigado, sem fake news. Eu bati um papo com o Ed Carlos de Resende. Daria para nós ficar conversando, olha, muito tempo, porque eu gosto de gente inteligente, gente verdadeira, e ele é. Acompanhe essa entrevista e as outras também lá no nosso canal no YouTube. Não se esqueça, se inscreva, dê um like, comente, e também você pode acompanhar essa e outras entrevistas também no site da Rádio Marconi, www.radiomarconi.net, com imagens e edição de Danilo Anastácio. Eu vou ficando por aqui com mais um Papo Base. Até mais.